Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. E a pergunta hoje aqui é: para que serve a igreja? Qual o propósito dela? Por que ela existe? Qual a missão dela na face da terra? Bom, nós vemos a palavra igreja aparecendo ali em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus está ali em Cesareia e pergunta para os discípulos o que dizem de ser o Filho do Homem. Alguns dizem um dos profetas, Elias. Aí Pedro, mais impetuoso, diz que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí Jesus cita o versículo 18 de Mateus 16: porquanto tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali aparece a palavra igreja, que quer dizer reunião, congregação, assembleia. E também, como nós costumamos dizer, tirados para fora, tirados para o encontro de Deus. E acho maravilhoso que Jesus diz a minha igreja. Esse minha ali é uma palavra para dar ideia de posse, a quem pertence. Então, antes de mais nada, a igreja pertence ao Senhor Jesus. E o símbolo dela também é como noiva do Cordeiro, como esposa do Cordeiro. Então, a igreja é a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, a futura esposa. Estamos sendo preparados para as bodas do Cordeiro. Eu acho maravilhoso onde Paulo cita em Efésios 6, 31, 32, que ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Grande é este mistério, porém, digo, de Cristo e a igreja. Então, a união de Cristo e a igreja é o foco, é aquilo que vai acontecer na eternidade. Mas a igreja aqui na terra, aqui neste plano, o foco dela qual é? Qual é a missão? Qual é o propósito dela existir enquanto aqui na terra? É anunciar o Senhor Jesus, é anunciar o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Evangelho, as boas novas, a boa notícia. No final de 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus dá a ordem para os seus discípulos, para a sua igreja. Em Mateus 28, 19, ele diz: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 e 15, ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E em Lucas 24 e 47, ele diz que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E no começo de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz como que eles iriam fazer isso. Eles receberiam o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas de quem? De Cristo, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra confins quer dizer até o último lugar, o lugar final, até o mais remoto canto, para pregar o evangelho, para anunciar a Jesus Cristo. Então, o propósito da igreja aqui na terra, a instituição igreja aqui na terra, o propósito dela é anunciar Jesus Cristo. Ela existe para anunciar Jesus Cristo. A missão da igreja aqui é anunciar a Jesus Cristo, o evangelho da salvação, as boas novas, porque Hebreus 9, 27 diz: está ordenado o homem, o ser humano, morrer uma vez só, vindo depois do juízo. E como que será esse juízo? Será o julgamento de Deus. E ninguém está indesculpável perante Deus. Mas todo aquele que crê que Jesus é o Salvador será salvo. Está entendendo? Então esse evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado a Jesus. E para isso que a igreja está aqui, para anunciar Jesus Cristo. Esse é o foco, é o propósito, a missão da igreja nessa terra. Claro, a igreja tem a obra social, tem o cuidado com os carentes, com as viúvas, com os órfãos, ok? Tem o preparar os discípulos, mas o foco principal é anunciar a Jesus Cristo. Entenda? Então nós como igreja,
nós fazendo parte de uma instituição religiosa aqui na Terra, o nosso foco dentro dessa instituição é sair para as ruas para anunciar a Jesus Cristo. Esse que é o único foco da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.